Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Portal Seguro Rural Brasil, neste programa que se chama Campo em Pauta. E hoje eu tenho o prazer de receber Marcelo Santana, que é superintendente PJ da Porto Seguro, e também a Raquel Oliveira, que é gerente de agronegócio e de seguro para máquinas. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro programa do Portal Seguro Rural Brasil. Oi, Tani, obrigado. O prazer é nosso de participar, né? Agradeço demais aí pelo convite. Eu espero que a gente consiga fazer um trabalho bem bacana aqui e consiga trazer bastante informação, e principalmente para o produtor rural, que é o nosso principal cliente. Exatamente. É um prazer, Tani. Muito obrigada por essa oportunidade, ainda mais na estreia desse programa. Muito obrigada, viu? O prazer é meu, uma honra recebê-los, né? Ainda mais aqui nesse estúdio tão bonito da Porto Seguro. Verdade. Estamos em casa aqui, né? Literalmente. Eu quero começar explicando exatamente as modalidades do seguro rural. Tá. E em qual delas que a Porto Seguro começou a atuar, em quanto tempo, como é que foi essa aproximação de vocês nessa modalidade? Tá bom, vamos lá. É um ramo bastante completo, assim, tá? Então, o seguro que entra aí no mérito do rural, a gente tem desde o agrícola, que é o próprio seguro da plantação, tem o seguro para animais, tem o seguro para floresta, então tem o vida do produtor rural, tem o penhor rural, tem o benfeitorias, então tem uma série de segmentos aí que atendem, né, o segmento rural. A Porto, a gente começou a trabalhar, a gente teve duas grandes fases assim nesse negócio. O primeiro foi o agrícola mesmo, que era o seguro de plantação, mais voltado para horta e pomar. Sempre a gente atuou mais focado em horta e pomar. Lá atrás, lá em 2000 aproximadamente, 99, 2000, a gente começou com o produto ali. Operamos por pouco tempo, a gente ficou uns 2, 3 anos operando com o produto e paramos. Em 2006 veio a lei da subvenção, né, onde o governo começou a ajudar o produtor rural com o pagamento do prêmio de seguro. A gente voltou para o agrícola naquele momento, começamos a trabalhar de novo com esse produto. Desde então a gente vem no produto agrícola operando mais aqui em São Paulo e mais com horta e pomar. E agora, acho que a coisa de uns 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar no benfeitoria e no penhor, mas ainda de uma forma muito faltando cobertura. A gente não tinha cobertura de RC, não tinha cobertura de furto simples, então os corretores pediam isso para a gente com muita frequência e tal. E agora, que esse ano praticamente, né, que a gente conseguiu, a Raquel aqui, que é a gerente do produto, conseguiu terminar de desenvolver tudo que tinha para desenvolver esse produto. A gente acabou de lançar ele mais completo, então é até uma oportunidade a gente reforçar isso aqui, né, para o corretor também nos ajudar a vender agora. Acho que é isso, né? A Raquel pode complementar aí com a gente. É isso mesmo, né? Então, assim, além do agrícola, que a gente já está bem consolidado no mercado, né? Nossa oferta de horta e pomar é muito conhecida aí pelos corretores, né? No patrimonial rural e penhor rural, né? A gente traz um produto bem completo, né? Então, garantindo tanto a segurança das máquinas, né? Com coberturas completas também, desde o furto simples, né? Danos de causa externa, responsabilidade civil, que são as coberturas que a gente lançou recentemente, né? E no penhor rural também, são os bens destinados aí o crédito rural, né, como garantia de crédito rural, né, que é onde a gente também tem as mesmas coberturas, né? Então, não só para máquinas, mas como para benfeitorias também. Então, todas as edificações que estão dentro da propriedade rural, a gente tem essa garantia, né? Então, o produto já está pronto, né? Ah, que bom. Então, vocês me disseram aqui que o seguro patrimonial, o penhor rural, eles acabaram de ser atualizados, né? Exato. E então, qual é a principal novidade que vocês trazem para o mercado? O que você, Raquel, pode falar? Isso é novidade, isso a gente não tinha, acabamos atualizando ou melhorando um produto que nós já tínhamos? A gente pensou em toda a jornada, Tânia. Então, assim, nossa preocupação foi trazer aí uma facilidade no cálculo, na contratação do seguro. Então, a gente olhou muito para a parte sistêmica, nosso cotador, né? Então, hoje está uma forma muito intuitiva, né? A cotação, transmissão de proposta, acompanhamento de emissão da proposta também, toda no portal da Porto. E olhamos todo o fluxo de subscrição, inspeção, né? Então, a gente vem investindo também em tecnologia para inspeção online. A gente sabe, né, que também o equipamento que está no campo, né, o produtor rural não pode parar, né? Então, a gente precisa dar essa facilidade. Então, hoje, o nosso processo de emissão também está muito rápido. E a gente também simplificou muito a subscrição, né, para emissão direta, né? Então, os nossos critérios estão mais simples. Então, assim, trazendo para o corretor essa facilidade. E além da precificação que a gente tem buscado também trazer mais competitividade para o produto.
Então, assim, além das coberturas novas, que a gente trouxe um produto embalado, né? E acho que, além do que nós falamos como diferencial da Porto, né, trazer uma cobertura mais ampla, um dos nossos principais diferenciais é onde a gente está trabalhando a primeiro risco absoluto para os equipamentos até 2 milhões. Acho que esse é um diferencial que a Porto vem trazendo aí, ouvindo muito o produtor rural, os corretores, né? Então a gente... É isso que eu ia perguntar. Dessas novas coberturas, quais que realmente são relevantes para o produtor rural? O que eles sentiam falta e realmente hoje a Porto olha e fala, nós temos isso para ajudar o produtor rural? Sim, eu acho que do nosso produto, né? Essa cobertura ampla, falando principalmente aí do primeiro risco absoluto até 2 milhões. O furto simples, né? Que é um apelo, né? Os produtores rurais, principalmente para máquinas, né? Móveis, né? Pedem muito furto simples. A gente tem essa cobertura já para ofertar. Dano elétrico e, recentemente, agora o RC, onde a gente traz 3 coberturas, né? Falando para máquinas, então a gente tem um RC para máquina, né? Que é a responsabilidade civil maquinária, né? Máquinas agrícolas, e quando a gente fala também do operador da máquina, que é uma preocupação também do produtor rural proteger também a sua equipe, né? Então a gente tem o responsabilidade civil, né? Para o operador da máquina. E falando de benfeitorias, também a responsabilidade civil da benfeitoria, que vai cobrir qualquer dano de terceiro que ocorrer dentro também das edificações que estiverem na propriedade rural. Legal. Marcelo, e como que os corretores e os produtores, eles têm recebido essa novidade? Qual tem sido o primeiro reflexo que você sentiu? Então, a gente está refazendo todo o trabalho de relançamento desse produto, né? Que a gente tinha ele, mas não estava com as coberturas adequadas, conseguimos ajustar isso agora. A gente vem fazendo um trabalho de marketing aí mais pesado nisso para conseguir chegar no corretor. E fora isso, a gente tem um modelo muito caseiro, assim, de divulgar, sabe? Então, eu tenho lá comigo um time são 37 consultores. Como funciona o consultor, né? Então, você tem um time comercial, que é o comercial que está na ponta, atendendo o corretor e tal, mas ele atende uma gama muito grande de produtos. Então, toda vez que ele necessita de um conhecimento um pouco mais profundo, mais técnico de um assunto, eu tenho lá um consultor para apoiar. E a gente aproveita que tem esse consultor para apoiar, e aí eu acabo fazendo um trabalho nas sucursais, que são os escritórios que a gente tem espalhados pelo Brasil inteiro, de trazer esses corretores para dentro, de fazer um café da manhã, e de falar, ter a oportunidade de discutir, falar, apresentar, principalmente do ponto de vista comercial, né? Para mostrar qual é o tamanho do mercado que tem de oportunidade, qual é o ticket médio, qual é a comissão que ele pode receber. Então, é importante para nós fazer esse tipo de divulgação. O corretor tem recebido super bem, porque a gente tinha, né? Depois que a gente ajustou o produto, agora ele ficou adequado para competir. Então, a gente tem recebido feedbacks super bons aí do nosso modelo de aceitação, como está funcionando e tal. Eventualmente tem uma discussão de preço, que é normal, né? Com certeza. Nunca você vai conseguir vencer isso, mas acontece, mas assim, do modelo que estava para o modelo que está, acho que melhorou muito, assim. Então tá bem bacana. Ótimo. E aí tem essas questões das coberturas, principalmente, você está falando de responsabilidade civil, eu estava olhando a foto aqui da máquina, são máquinas parrudas, né? É que pode acontecer um acidente, que o operador pode tomar um tombo ali dela, tá? E pode gerar um processo contra, né? Além da questão trabalhista, pode gerar um processo contra o proprietário da máquina, né? O agricultor. Então, a gente acredita que essas coberturas ajudam demais nesse sentido, sabe? É uma forma do produtor não ter que pensar nesse tipo de desencaixe financeiro para tocar a operação dele. Deixa com seguro, contrata a gente e a gente segue com isso, entendeu? Então, mas já que nós estamos falando aqui do corretor de seguro, qual que é a importância do corretor de seguro nesse setor do seguro rural? Nós entendemos, né, a maior parte, né, da população entende o corretor de seguro importante na questão de contratar um seguro de automóvel, residencial. São os corretores mais conhecidos, digamos assim. Sim. E dentro do seguro rural, qual a importância desse corretor para o seguro rural? Como é que funciona? Como é que ele deve trabalhar nessa área? Não, eu brinco que assim, o trabalho, né, não é um produto, é um produto que tem uma série de coberturas, como a gente citou aqui, com valores que podem variar absurdamente, assim, né, de um valor muito pequeno a um valor muito alto. É importante ter uma consultoria para ajudar a definir a melhor cobertura, sabe? Até porque tem custo nisso. Então, você vai contratar uma cobertura de furto, vai contratar uma cobertura de furto simples, precisa mesmo. Vai contratar um dano elétrico, qual o valor maior? Quanto mais cobertura você coloca e maior o valor das coberturas, maior é o preço do seguro. Então, o corretor acaba ajudando
né, a definir melhor, né, baseado no risco, de onde está essa fazenda, qual é o risco que tem. Tem lugar que você tem risco basicamente de colisão, que a gente cobre. Tem risco de incêndio, que a gente cobre. Tem mesmo risco de um furto simples? Putz, mas a máquina, quando acaba a operação, ela vai para um lugar, fica guardado. Não tem possibilidade dela desaparecer. Bom, se não tem possibilidade de desaparecer, para que contratar? Então, é uma forma que... E o corretor é um cara... É o cara correto para fazer esse tipo de explicação. Então, ele explica isso para o segurado e ajuda ele a entender, né, e contratar um modelo que seja mais adequado e com um custo, melhor custo-benefício para o negócio dele, entendeu? Sim. Então, a gente acredita demais no corretor, o corretor em tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando no corretor, e esse seguro não é diferente. É um seguro que, na minha opinião, necessita de uma consultoria para ajudar a definir a melhor cobertura. Exatamente, por isso que o corretor de seguros que atua nessa área, ele precisa ser especializado, né? Ele Sim, precisa sim. estudar para Sim. atuar nesse mercado, né? É muito difícil um corretor que está em automóvel e como seria essa transição? Eu atuo no automóvel, mas eu quero agora vender os produtos da Porto Seguro. Qual que é o apoio que... Qual é como que a Porto Seguro atua para apoiar esses corretores? Não, pode vir que a gente ajuda ele. Né? Então, é assim, ó, o que eu brinco muito é assim, o principal é o cliente, que o corretor tem. O automóvel, né, mercado brasileiro é um mercado automoveleiro, então as pessoas procuram bastante o seguro de automóvel. Então, beleza, o automóvel é uma porta de entrada violenta para isso. Então, ele faz a caminhonete, e os fazendeiros, né, o cara que é agricultor, ele tem um veículo também, tem um automóvel também, e busca um corretor para fazer o seguro desse automóvel. Então, o cliente já está com o corretor. É uma questão de saber oferecer outros produtos para ele. Isso, o trabalho que eu te falei dos consultores que nós temos, é a turma que capacita e treina o corretor. Sim. E a gente tem N formatos aqui de treinamento, capacitação, tem live, tem sala de aula, o consultor está à disposição. Então, se o corretor não se sentir seguro, segurança o suficiente para poder abordar o cliente e oferecer, o consultor vai com ele, entendeu? Ajuda a fazer esse trabalho e tal. Então, a gente tenta da maior forma possível, apoiar o corretor para que ele faça uma venda bem feita, entendeu? E para que ele conheça. E assim, a gente sempre fala que é assim, né? Como que aprende, né? Então tem os manuais, tem a condição geral, você pode ler lá, entender e tal, mas o jogo ao vivo é o que de fato traz o aprendizado. Sim. Então, ter a possibilidade de contar com o consultor para ajudar ele, né, a discutir com o segurado e oferecer uma melhor cobertura, tenho certeza que ele vai, né, ele vai ler, vai entender, vai fazer a primeira talvez com o apoio do consultor, da segunda em diante você já começa a entender um pouco melhor e assim a coisa vai navegando nos diversos ramos que a gente opera, sempre foi assim que funcionou e acredito que vai continuar sendo. Com certeza. Quem quer, consegue, né? Consegue, Quem quer, sim. consegue fazer. E, assim, em termos operacionais, o que mudou nessa jornada de contratação e atendimento desse seguro? Né? Sei lá, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o que mudou na questão operacional na contratação do seguro rural? Olha, a começar pelo contador, pra você ter uma ideia, Tânia, era uma planilha de Excel que a gente disponibilizava para o cliente, lembra? Nossa. Você tem noção, cara? E não faz muito tempo isso, Não. né? Vai uns 7, 8 anos, acho que faz isso, que a gente foi para o corretor online. Então é assim, ó, eu disponibilizava uma planilha de Excel. Então, imagina o cara entrar no nosso cotador, baixa lá uma planilha de Excel, faz o cálculo lá, e aí se ele salvar e voltar lá de novo, pode dar problema. Então, era assim, a gente sofreu um pouco com isso. Mas, Tudo tem assim, começo, é um começo, né? Tudo começa Exatamente. meio que pequeno, apesar da companhia ser muito grande e tal. Mas foi um jeito da gente entender também qual é o mercado e qual é a demanda que tem. Então, aquilo valeu pra gente. Falou, ó, investe que vale a pena. E aí a gente trouxe para o novo cotador e depois nós melhoramos com a cobertura. Então, até um primeiro momento você fazia uma planilha, mandava pra gente, a gente fazia a proposta, devolvia pro corretor, o corretor assinava com o cliente, pegava a assinatura do cliente e protocolava a proposta. Legal. Sim. Depois a gente conseguiu colocar o cálculo no cotador. Então a gente fazia o cálculo na ponta, mas ele tinha que protocolar não de forma direta, não dava para transmitir. Hoje é mais intuitivo. Hoje tem todas as coberturas possíveis lá, atende bem a necessidade do cliente, as coberturas que tem, são muito amplas. Ele consegue fazer tudo na ponta e transmitir pra gente, tá valendo o jogo, tá? Entra pra gente aqui, aí a gente entra num período que a gente chama de análise, né? A gente tem um prazo aí para poder analisar. Mas a imensa maioria é muito rápido, assim, porque não tem muito, é uma máquina. Sim. Então, eventualmente, tem uma necessidade de uma vistoria para fazer, eventualmente tem uma máquina, a gente aceita
a gente tem uma variação. Algumas máquinas até 3 anos, algumas até 5, algumas até 10. Até 15, aliás. Trator vai até 20. Trator até 20. Mas aí sempre tem, porque a gente brinca que aqui é um pouco a companhia das exceções, né? Pô, mas eu tenho um trator aqui de 25, você aceita? Bom, tá bom. Para esse caso eu tenho que ir lá, fazer uma vistoria, olhar a condição do equipamento e tal, e libera a proposta para ele normal aqui. Então, a imensa maioria não entra nesse fluxo. A imensa maioria está dentro dos guidelines, né? Dos batentes que nós consideramos aqui. Cai para análise e, eventualmente, a maioria é analisada eletronicamente, Sim, né? sim. E aí dá a aceitação e segue a vida. Então é bem simples, assim. Eu acho, na minha opinião, ficou muito fluido o processo. Assim, a jornada ficou muito fácil de seguir. Então isso tem ajudado também, né? Mais um motivo que o corretor consegue Com certeza tocar. também saindo de um Excel, né? Por Nossa, favor, você né? imagina? Não, A gente tinha que ter um baita do upgrade, Nossa, né? E a gente você investiu imagina. nisso. Também as diferenças, né, de arquivos, o quanto que isso ia e voltava. Nossa, é loucura. E aí, Tani, eu acho que é legal também complementar que além da parte sistêmica que a gente investiu bastante, né? A gente também olhou muito para a retaguarda, né? Porque não é só ter o sistema adequado. Muitas vezes tem uma negociação que depende de um cuidado, um acompanhamento um pouco maior. A gente, falando de equipamentos, tem muitas frotas, né? Onde a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, hoje a gente tem um time também que nos apoia na equipe de análise e também a mesa de negócios, né? Que tem atuado de uma forma muito importante para que a gente passe a customizar, né, essas cotações de uma forma mais personalizada com a necessidade de cada cliente, né? Então, acho que isso é bacana também, o corretor saber que tem toda essa retaguarda para apoiar nas negociações, né? Porque muitas vezes só comparar ali a condição do cotador de uma cotação com a outra não é suficiente, né? Então, a gente consegue também trabalhar aí na mesa de negócios, né? Bem lembrado isso, que imagina, né? Você tem 50 máquinas de um único produtor rural para entrar no sistema, colocar cada uma tal. Aí a gente tentou se moldar, falou, faz o seguinte, o que você tem aí? Não, eu tenho um Excel com todas as informações. Me manda por e-mail, eu avalio aqui. Então isso é o que a Raquel está fazendo, a gente tentar se moldar também, né? Apesar de ter o produto, tá uma plataforma aqui, tá funcionando, consegue cotar. Mas, pô, quando você tem um número maior, aí 1 a 1, talvez demore um pouco. Tá bom, manda um e-mail para mim, a gente vem aqui, avalia. Então esse foi um formato bom também que a gente vem utilizando. E é um outro feedback que a gente tem tido muito satisfatório dos corretores, porque a gente tem conseguido responder muito rápido, né? Então, os pedidos de cotações chegam, a gente consegue responder muitas vezes de um dia para o outro, né? Então, assim, acho que é esse cuidado que a gente tem aí, né? Em toda a jornada com o corretor para dar esse suporte, né? E além disso, né? Pós-venda também, né? Acho que a nossa atendimento de sinistro, que é diferenciado, né? E acaba sendo nessas linhas também de seguros rurais, é o mesmo atendimento que o corretor já está acostumado nos outros produtos, né? Então, isso acaba sendo o nosso principal diferencial também, né? Ótimo, ótimo. No Brasil, assim, onde vocês têm mais atuação? Qual a região onde vocês possuem mais clientes, produtores rurais com seguro, Porto Seguro? Vocês conseguiriam me falar, assim? Quer Bora falar? lá. Tá. falando do seguro agrícola, adoro curiosidade a mesmo. gente Não, vai não falar, está na que minha é pauta. ótimo. Quando a gente fala do seguro agrícola, né, que é o hortopomar, nossa maior parte de produção está aqui em São Paulo. Então, o interior de São Paulo a gente é muito atuante, principalmente na cultura de tomate, frutas de caroço, uva. Então, a gente tem boa parte aqui em São Paulo, um pouquinho em Minas e depois em Goiás. São os 3 estados que a gente atua. Aí, falando dos seguros patrimoniais, né, a gente vem expandindo bastante aqui em São Paulo também, Minas, Centro-Oeste, mas a nossa maior produção ainda está na região sul. Ótimo. E para quem não conhece, qual o caminho para contratar, para conhecer os produtos, como conseguir informações, entender o que realmente ele precisa, né? Às vezes o produtor fala, olha, eu preciso de algo parecido. Qual é o produto que eu preciso? E onde que ele pode encontrar essa informação? Legal. Hoje a Porto disponibiliza aí no portal do corretor o call, né? Todas as ferramentas, né? Até o material de divulgação, inclusive, né? Tem as lâminas, né? Para divulgar, para colocar o telefone do corretor e tudo mais. Então lá a gente tem as condições gerais do produto, o manual e o cotador também, já para fazer a cotação, como o Marcelo falou, tá bem intuitivo, né? Mas às vezes o corretor ainda precisa de um apoio, tem nosso time de consultores também para apoiar em toda essa jornada, né? Mas hoje no nosso portal, né, a gente entra lá em ramos elementares, agronegócios, o corretor consegue munir de ferramenta suficiente já para começar a vender o produto. Tem 2 caminhos, né? Então, assim, o corretor, exatamente, é isso aqui que a Raquel falou. O produtor rural Sim, tem o nosso produtor. site. Então,
tem o site da Porto que ele consegue entrar lá, ele vai lá em seguros, entra em produtos agrícolas, entra lá em benfeitoria ou penhor, e ali ele consegue ter informações de cobertura, limites, como funciona. Ele consegue acessar, inclusive, as condições gerais dos contratos e ver na íntegra, né, como se compõe um contrato de seguro e tudo que cobre e não cobre. Então, para o segurado é um caminho. Putz, mas aí legal, né? Eu já tenho informação, já tenho uma noção aqui, mas como é que eu faço? Aí eu peço para procurar um corretor de seguro, Sim, entendeu? Então o caminho é procurar um corretor, pode ser o corretor que já faz o seguro do automóvel dele, que já faz o seguro da casa dele, que faz o seguro saúde dele, enfim, né? Procura por um corretor de seguro, que esse é o profissional habilitado para fazer, né, a melhor consultoria e o melhor seguro para ele contratar, né? E aí para o corretor, como é produto novo, corretor, ele tem acesso a todas as ferramentas nossas, né? Tem o portal, além do site, ele tem um portal já interno nosso, que é a ferramenta de cálculo nosso, que ali disponibiliza um pouco mais de informação até do que a gente coloca na ponta, porque é uma questão mais técnica, né? Você está falando com um cara que teoricamente já conhece o negócio. E além disso, procura o gerente comercial. Então tem um gerente comercial que o atende e tal, que pode resolver com ele, e pede para o gerente comercial pelo menos liberar a consulta, né, para ele conseguir conversar com o consultor. Então, o gerente comercial pode resolver o problema dele. Se tiver alguma questão que não ficou bem esclarecida, põe na mão do consultor que a gente consegue chegar a esclarecer. Então, esse acho que a gente fecha completamente, né, todo o fluxo aí. Ótimo, ótimo. Olha, para finalizar, tá vendo como foi mais rápido do que nós imaginávamos? Muito mesmo. Por que o agronegócio ele é tão estratégico para o setor de seguros? Cara, é assim, Tânia, o agro no Brasil é um dos principais motores da economia, né? Então, o país é agrícola, né? Tem muita oportunidade agrícola aqui. Então, a gente acredita, de fato, que é uma chance, é um segmento que a gente não pode ficar fora. A gente tem que acompanhar o mercado e uma seguradora do tamanho da Porto não pode ficar fora disso. Então, é importante para nós nesse sentido, é por isso que a gente colocou esses produtos, a ideia é cada vez mais ir ampliando agora, ir aumentando limites, aumentando cobertura, então, à medida que as necessidades do produtor forem aumentando. Então, é um segmento que para nós é estratégico mesmo, tem que entrar nele, a gente espera que com esses produtos a gente consiga atender esse início de jornada aí, e agora é começar a trabalhar, começar a vender, começar a oferecer para a gente ver como se comporta. Sim, ótimo. Então, qual que é a mensagem que a Porto pode deixar, tanto para os produtores rurais que ainda não possuem um seguro, quanto para os corretores que ainda não trabalham nesse segmento, nesse setor do seguro rural, do seguro agrícola? Qual é a principal mensagem que a Porto pode deixar para tanto o produtor rural como para o corretor de seguros? Olha, a principal mensagem é contem conosco, né? A Porto tem um carinho muito grande com tudo que ela faz. A gente, quando constrói um produto e coloca ele no ar, a gente entra para ficar, não entra para sair. Então, isso é muito importante para o segurado, né? Então, você fazer o seguro como uma seguradora que daqui a um ano continua operando aqui, está aqui para te apoiar. Então, a gente entra no segmento para ficar. É uma companhia com portas totalmente abertas, você consegue falar, você consegue resolver. Então, esse eu brinco que é o maior diferencial, talvez, que nós temos, é isso, nessa política de portas abertas, receber e tratar o que a gente tem, né? Seja lá que tipo de reclamação, que tipo de demanda que venha a surgir. Temos uma área de sinistro que também, acho que é uma das áreas mais elogiadas nossas, né? É a área de sinistro, então ela é super rápida na indenização, explica claramente o que a gente está pagando e por que está pagando e como funciona. A gente tem baixíssimo atrito nesse sentido, como eu falei, né, uma área bastante elogiada. Então você vê por aí que por uma área de sinistro já sendo elogiada, é porque funciona bem, é porque paga direitinho, é porque consegue fazer o segurado entender na ponta ali o que está conseguindo indenizar. Então, essa para mim é o principal ponto, né? Então, é uma companhia de confiança. Contem com a gente, traga seu seguro para cá. Seguro é uma relação de confiança, né? Você assina um contrato e paga para uma seguradora para te pagar um sinistro amanhã numa máquina de 2 milhões, 3 milhões, não é pouco dinheiro. Não. Então, tem que ser num lugar que realmente, né, quando der um problema, a companhia esteja lá para te atender. Então, esse é o principal recado para o segurado. Para o corretor, ofereça. Né? Então, a gente está colocando mais um produto na mão, é uma forma de fidelizar também o cliente, né? Você conseguir oferecer a maior gama de produtos possíveis para ele, né, de uma forma mais adequada possível também, que atenda a necessidade dele. Então ofereça, conte com a gente, se precisar de apoio, procure seu gerente comercial, né? O gerente comercial pode contar com o consultor que nós temos aqui, a área está aqui, eu, Raquel, também atendemos a todo mundo, sem problema nenhum, nosso e-mail está disponível aí.
E acho que é isso, é contar com vocês agora para a gente conseguir fazer esse produto virar. Ótimo, quero aqui agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, né, Legal. de estarem aqui, a gente bater esse papo, foi muito gostoso. Contem com o Portal Seguro Rural Brasil. Sim. E você que nos assiste, aproveita, compartilha, curte, enfim, acompanhe a gente aqui no YouTube e também nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e, claro, o portal www.seguroruralbrasil.com.br. E até a próxima.